Olá pessoal, hoje eu recebo um casal fabuloso do agro aqui, o casal Anitta e Otávio Gutierrez. Os dois são paulistas e vieram para o Tocantins para plantar café, plantar cacau e plantar pimenta do reino. E estão mostrando que essa atividade em pequena propriedade dá sim lucro e dá resultado. É um casal que tem uma experiência fantástica, já trabalhando tanto no setor privado quanto no setor público. Ela com experiência na CEAGESP, ambos com formação na Exalc em Piracicaba, muito conhecimento aplicado à nossa região. Sejam bem-vindos e escutem atentos às boas oportunidades que o agro oferece. Olá, sejam bem-vindos ao canal Agro de Ouro e hoje com muito prazer recebo aqui dois gigantes do agronegócio brasileiro que escolheram viver aqui no Tocantins. O Tocantins é privilegiado com conhecimento e com a bagagem dos dois, do Otávio e da Anitta Gutierrez. Muito obrigado por terem aceitado aqui e virem compartilhar um pouco da experiência de vocês aqui com a gente. Falando um pouco sobre eles, ambos são paulistas, o Otávio é da capital, a Anitta é de Piracicaba, engenheiros agrônomos, com formação na Exalc. O Otávio trabalhou como consultor grande parte da vida dele, trabalhou na implantação da maior fazenda de pimenta do reino do mundo, tem uma experiência grande na implantação de projetos agrícolas, conheceu o Tocantins através de um projeto vinculado à Invesco, trabalhou em parceria com a JAICA, que é muito conhecida aqui no Tocantins também, e teve uma experiência de trabalhar no governo Covas em São Paulo, trabalhou ao lado do secretário Chico Graziano no período, fazendo um trabalho brilhante na secretaria naquele período. A Anitta, também paulista, professora e pesquisadora, trabalhou em projetos de irrigação junto com o Otávio, trabalhou com microbacia hidrográfica no governo de São Paulo, tem uma experiência muito interessante nessa área também e trabalhou bastante tempo no CEAGESP, que é a maior central de comercialização de produtos hortifruti do Brasil. Ela desenvolveu várias tecnologias, tem uma experiência grande e hoje estão aqui empreendendo, produzindo, inovando no Tocantins com 3 cadeias, com a cadeia do café, com a cadeia do cacau e com a cadeia da pimenta do reino. Muito obrigado por estarem participando aqui com a gente. Bom. Sejam bem-vindos. Primeiro, qual é o motivo de escolha do Tocantins para fazerem esse projeto agora? Bom, nós somos gente antiga. Nós dois passamos bastante dos 70 anos, eu estou chegando perto dos 80. Nós queríamos ter um fim de vida produtivo, um fim de vida que não fosse ficar jogando dominó ou assistindo novela na televisão. Nós queríamos ter alguma atividade produtiva. Porque nós achamos que a felicidade está ligada a isso. A realização. A realização. Nós já tínhamos criado nossos filhos, caminharam, saíram para o mundo afora, e nós não tínhamos capital para estar comprando terra em Ribeirão Preto ou algum lugar assim. Então tinha que ser num lugar em que houvesse... Nós trabalhamos na nossa vida com culturas tropicais, como essas que nós estamos plantando, cacau, café e pimenta. O clima aqui é exatamente apto para essas culturas. E o preço da terra aqui era, quando nós chegamos, um pouco melhor do que hoje, mas continua a ser hoje razoável, né? O preço que compra de terra aqui não é exorbitante como seria em São Paulo, o Norte do Paraná, ou Espírito Santo, esses lugares assim. Então nós tínhamos alguma possibilidade de comprar terra de boa qualidade. A agricultura para nós tem que ser agricultura irrigada, essas culturas que a gente acabou se especializando ao longo da vida exige irrigação. O Tocantins é um lugar que, até pelo que chove, a gente acha que até tem pouca água até em relação, vamos dizer, em São Paulo, por exemplo, qualquer baixada tem um rio perene. Aqui, por conta dos 6 meses de seca que faz, não é bem assim, né? Mas, assim mesmo, tem muita água para irrigação, tem 2 rios enormes, né?
E tem vários afluentes por aí. Nós mesmo estamos no afluente do Rio Araguaia, que é o Rio Piranhas, que é um rio que tem uma vazão bastante interessante. Então, eu tinha conhecido o estado de Tocantins a serviço, como consultor, em várias oportunidades. E então eu entendi que aqui era um lugar interessante, né? E aí começamos a procurar. Nós sempre preferimos aqui o norte. Climaticamente, para nós, é mais interessante aqui, porque aqui nunca, apesar de chover também só 7 meses, 6 meses, mas a umidade relativa do ar aqui nunca baixa muito. Então é menos complicado fazer agricultura aqui do que na região de Palmas, por exemplo. Em Palmas a umidade relativa cai a 15, cai a 20. Aqui nunca cai, raramente cai abaixo de 60%. Então, isso aí tem interferências importantes. Por exemplo, em cacau isso pode prejudicar muito a fecundação. A flor de cacau é delicadíssima e o inseto que faz a polinização é minúsculo, muito frágil. Então, numa região muito seca, isso pode ser problema, né? Interessante essa informação. Então, aí nós resolvemos ficar por aqui no norte. Nós queríamos uma região que tivesse um acesso razoável, né? O Tocantins, nesse aspecto, é muito interessante. Aqui no Tocantins é muito raro uma fazenda que esteja mais do que 30 quilômetros de asfalto. Muito raro. Isso aí os governos pregressos do Tocantins fizeram um serviço logístico bem interessante. Bem interessante, né? Então é um lugar bastante interessante nesse aspecto. Esse dado é até interessante, é um dado que eu conheço também. Em São Paulo tem 7.000 quilômetros de malha rodoviária. O Tocantins tem 14.000 quilômetros de malha rodoviária. O Tocantins tem 7.800 quilômetros de malha asfáltica, toda ela pavimentada. Então, o que o Tocantins tem de asfalto tem mais do que São Paulo inteiro tem de toda o composto rodoviário, incluindo estradas vicinais. Sim, a gente participou, eu tive a oportunidade de participar do financiamento do Banco Mundial, do CREMA 1, CREMA 2, conhecendo o projeto e vi de perto esses números na própria reunião com todos os governos que o Banco Mundial já apresentou. Isso é um dado interessante, realmente, o Tocantins não. Não, mas isso, quando você sai daqui para o Pará ou para o Maranhão, você muda completamente tudo, né, nesse aspecto. Exato. Outra coisa que aqui também é bastante bem servida é de energia elétrica, sem a qual também esse tipo de agricultura que a gente faz não é possível, né? Você não vai irrigar usando óleo diesel. Você imagina com esse preço que estão as coisas aí, um cara que trabalha irrigando com motor a diesel está falido de cara, né? Não tem como. Então, aqui é um lugar, né, esse norte do estado é um lugar muito interessante para essas culturas que nós... E tem uma outra coisa, o Tocantins nunca vai ser um produtor de grãos, de grande produtor de soja, né? Aqui sempre tem, você tem 500 hectares maravilhosos, daqui a pouco tem uma pedreira, daqui a pouco tem uma grota, não é como no Mato Grosso ou mesmo aí em Balsas, que por exemplo tem uma fazenda que eu visitei que tem 30.000 hectares contínuos de soja. Isso aqui no Tocantins é muito raro. Sim. Tem alguma coisa na bacia do Araguaia, mas não é, né? Aqui é uma região para produtores de soja, está crescendo e vai crescer mais, mas são produtores medianos, vamos dizer assim, não para essa turma dos 100.000 hectares e tal, né? O que não deixa de ser bom, porque isso é mais democrático. Mais pulverizado. Mais pulverizado, o dinheiro corre mais, em mais mãos. Gera mais um desenvolvimento social nesse sentido atrelado. E essas culturas com as quais nós trabalhamos ainda é mais democrático, porque... Potencializa isso ainda muito mais. Você tem uma ideia, nós temos um amigo, Júnior Mazola, que você conhece bem. Outro dia eu fui almoçar numa das fazendas do Júnior, que tem 600 alqueires. E a nossa tem 6 alqueires, né? Ele nos 600 alqueires tinha 4 funcionários, e nós nos 6 alqueires temos 12.
Então, o que significa? Que a fazenda dele é muito bem tocada, é uma fazenda pecuária, né? Então você vê que essas culturas que nós trabalhamos, ela tem uma abrangência do ponto de vista social muito diferente, né? Você democratiza, circula dinheiro por muito mais mãos, né? E isso é uma coisa importante. A fruticultura, de maneira geral, ela tem a capacidade de entregar muito mais. A fruticultura é até mais do que essas culturas que nós plantamos, né? Que são culturas perenes, mas não são fruto perecíveis, né? São plantas que não são perecíveis. Ciclos anuais. Mas são plantas perenes também, como fruta. Mas fruta ainda é mais democrático ainda, né? Quer dizer, é uma coisa que circula mais, porque vai mais gente ainda, né? Por hectare plantado. Quer dizer, então, do ponto de vista social e mesmo econômico, quando você tem mais gente, né? Uma das razões que os Estados Unidos ficou mais rico do que o Brasil mais depressa é porque lá, por causa das guerras religiosas, os protestantes migraram com famílias, em vez de fazer grandes fazendas, como era aqui, fazenda de cana, fazenda de café, ela foi pequenas propriedades. Aí o dinheiro, muita gente circulando, enriquece todo mundo. E dessas três escolhas, a gente tem aí o cacau, talvez seja um produto que já existente aí na Amazônia. O Pará tem uma produção de cacau amazônico assim, mas o café ele está entrando agora nesse mercado, nesse cenário. No Tocantins, praticamente vocês são a primeira propriedade que está realmente profissionalizando a atividade. O plantio de café um pé ou outro, as pessoas até tinham dentro da sua propriedade, mas não como uma atividade econômica. E qual estão sendo os desafios e os resultados que estão sendo alcançados com essa atividade? Então, os desafios estão relacionados exatamente com esses, na prática, 6 meses de verão, né? A insolação nessa época, aqui é o lugar mais ensolarado do Brasil, nessa época, né? E isso tem efeitos muito mais complicados do que eu imaginei antes de vir para cá, né? Quer dizer, mesmo quando você irriga adequadamente, a planta sente, porque o excesso de calor e de insolação faz com que ela, por exemplo, feche os estômagos. Ela para de funcionar. Ela entra em estresse mesmo. Ela entra em estresse. Né? Esse estresse alterou algum sabor no fruto, alguma qualificação? Não, sabor não. O problema é de produtividade mesmo. Geralmente o estresse ele força a planta a se adaptar, né, e acaba gerando um produto único. Isso às vezes que nós notássemos esse aspecto. Não, ainda não percebemos. Ainda não percebemos, mas é pior do que isso, porque se você olhar a tecnologia colocada ali, vamos dizer, a quantidade de adubo, o cuidado com o controle de mato, o cuidado com o controle de pragas e doenças que nós colocamos ali, era para produzir, na mesma condição, lá no Espírito Santo, a gente, em vez de estar produzindo 40 e poucas sacas, estaria produzindo 80. Hoje a média nacional de produção de café, quantas sacas? A média de Conilon, porque você tem duas coisas que são bem diferentes, né? São duas espécies diferentes de plantas. Então, a média, o Conilon sempre é mais produtivo. O arábica é quanto hoje? A média da arábica passa um tanto de 20, 25, entre 20 e 25, por aí, e a do Conilon passa de 30, em torno de 32. Assim, a gente ouve falar que a diferença do plantio é a altitude. Realmente a altitude que limita uma espécie ou outra nesse sentido aí? Isso mesmo. O café arábica é uma planta chamada tropical de altitude, né? Ela é originária da Etiópia, de regiões muito altas, entre 2 e 3 mil metros do nível do mar. A genética brasileira, os agrônomos brasileiros, especialmente o Dr. Alcides Carvalho, que foi grande geneticista de café do mundo, claro, adaptou climaticamente as nossas variedades, quase todas são originárias do trabalho inicial dele. Ele já morreu há vários anos, mas
sem dúvida nenhuma, a arábica abaixo de 600 metros, ele tem uma durabilidade existencial muito curta. Ele pode dar uma produção razoável, 1, 2 safras, e entra em senescência, ele morre. Né? Ele não consegue sobreviver em altitudes baixas. É muito inapto. Qual que é a altitude hoje do plantio do café arábica brasileiro? A maior parte, vamos dizer, cada vez se procura altitudes maiores. Então, as maiores produtividades de arábica estão no Cerrado Mineiro, né, ou nas montanhas mineiras, a altitudes acima de 800 metros e, de preferência, 1.000 metros, 1.100 metros, são as melhores lavouras de arábica. Então, uma condição aí a partir de 1.000 metros de altitude, geralmente é onde, então, em Luiz Eduardo, que está a 1.000 metros também está indo bastante bem, entendeu? Então, o arábica é uma planta tipicamente tropical de altitude. Né? Então, o Conilon ele veio para ter um acesso do café em baixas altitudes, por assim dizer. Olha, o Conilon? O Conilon, todas as espécies do gênero Coffea, né, tem origem na África, exclusivamente na África. Não existe espécie de café, de Coffea, em outro continente. Mas o Conilon, cujo nome científico é Coffea canephora, é originário de regiões de baixa altitude da África. Né? Então, mais próximo da África Equatorial. A Etiópia está no norte, já mais próximo do Oriente Médio. Né? Então, essas regiões são mais próximas do Equador, né? Onde é a origem do café canéfora. Que aqui no Brasil, ele entrou através do estado do Espírito Santo, né? Até é uma história engraçada como é que ele virou Conilon, né? Ele veio da África colonial francesa com o nome de Cuiu, que se escreve Couilou, com 2 L's, se escreve C-O-U-I-L-L-O-U, e se lê Cuiu. Só que quando veio, o cara que leu, onde era um U, ele leu um N, e aí virou Conilon. Até muito pouco tempo atrás, todo mundo escrevia Conilon com 2 L's. Né? Então virou Conilon, ele leu os 2 U's como se fossem 2 N's, porque a coisa estranha, né? Aí escreveu Conilon, aí virou Conilon, né? Só tem esse nome aí no Espírito Santo. Na verdade, a origem é um café chamado Cuiu, na África francesa. Legal, muito interessante a história da grafia, foi alterando, começa a contar para facilitar, a escrita foi passando para frente. E os resultados que têm sido alcançados na propriedade, como é que estão? Então, nós, para te falar a verdade, nós nos sentimos um pouco fracassados. Nós esperávamos um sucesso mais rápido. Né? Quanto tempo a lavoura? Entre 4 e 5 anos. Né? Essa hora, nós gostaríamos de estar colhendo 80 sacos, estamos colhendo 40. Só que 40 dá lucro. Né? Então, vamos dizer, a gente está decepcionado porque nós achamos que ia ser mais fácil. Nós achamos que nós somos sabidões. Pô, o agrônomo com 50 anos de carreira, né, moramos... Né, vivência... uma vivência enorme e tal, não vamos fazer besteira nenhuma. E fizemos um monte de besteira. É como diz o ditado, na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Então, quer dizer, a gente não está... assim, uma porcaria, não está. Tanto que tem muita gente indo lá olhar. E o nível de resposta pelo conhecimento é alto. Por mais que você cometa algum erro, rapidamente você percebe o erro, você corrige, a gente A velocidade de resposta sobre o erro para quem tem o conhecimento é muito importante. Porque a pessoa percebe mais rápido, ela toma uma decisão de alterar uma rota mais rápido. Porque quando a pessoa não conhece, ela é reincidente no erro, sem perceber o que ela está fazendo de errado também. Tem um pouco de humildade nessas horas. É o caminho disso também.
E então, a gente gostaria de estar produzindo mais. Mas hoje estão produzindo acima da média nacional. Estamos produzindo uns 20% acima da média. E ainda o café não está completamente adulto. Né? Então, a fase adulta dele é com quantos anos? Não, mais um ano e... Com 5, 6 anos ele já está adulto. Ele estabiliza. Agora ele está para 4 para 5. Ele já está quase. Agora, nós estamos fazendo algumas coisas que vai demorar para ter resultado, né? Porque a gente, por exemplo, a Anitta começou a estudar bastante o uso de protetor solar. Né? Existe alguma literatura sobre isso, pelo mundo afora. Tem um efeito diferente de zero você aplicar um protetor solar. Então a gente anda atrás de sombras provisórias, sombras definitivas, qual é a quantidade de sombra, que espécie de árvore usar. Se você veja, esse negócio de sombra você introduz uma complicação enorme, né? Isso é uma coisa que tem relativamente pouco conhecimento sobre isso. Os conhecimentos agronômicos substanciais, vamos dizer assim. Você não encontra uma literatura que diga assim, olha, planta tantas árvores por hectare de tal espécie no espaçamento assim assado. Isso não existe. Você tem o conceito de agroflorestal, que aí é mas esse conceito de arborização, quer dizer, de você quebrar a intensidade do sol, não existe. Um uso inteligente da sombra numa lavoura é uma ciência nova ainda, né? Até estava nesse debate sobre a cultura também da pitaia, sobre o nível de insolação e aí prejudicando a produtividade, principalmente a copa de uma lavoura de pitaia lá em Palmas, que eu fui visitar, e aí a pessoa também desenhando uma estrutura de sombreamento para melhorar isso. E ele também não queria uma sombra total, mas nem um sol total. E aí, que tipo de sombreamento utilizar? Qual o espaçamento? Você tem uma coisa que é horas de insolação. Sim. Né? E você tem outra coisa que é diferente, que é a intensidade luminosa que é recebida. Né? Você tem, as duas são importantes, né? Então, se falar o número de horas de insolação no período da seca, né? Que no verão aqui, é muito maior. Só que além do número de horas de insolação ser maior, você tem uma intensidade de luz muito grande. E isso precisa estudar, porque a impressão que eu tenho é que você sabendo trabalhar com isso, você pode plantar praticamente qualquer coisa aqui. Porque você pega um pé de maracujá, que nós plantamos maracujá doce lá. Ele só produz, só dá flor na época da chuva. Ele tem irrigação no pé, tá bonito, só que ele não floresce. Ele só floresce do lado que bate menos sol. E isso é verdade para um monte de plantas. Você pega o pé de pitanga do nosso vizinho lá. Ele só floresce do lado que ele está do lado do pé de manga. Do lado que ele não bate o sol, ele não dá nada. Então ele entra em estresse forte mesmo. Né? Ele desliga. Sim, ele desliga um lado da planta. Ele desliga um lado, ele desliga e para de funcionar. Ele fala, não vou me suicidar não. E passa a ter um sistema quase como se fosse um ataque autoimune. Interessante, muito interessante. Isso aí eu acho que... Isso aí precisa estudar mesmo. Precisa, e é uma dificuldade tocantins por esse período de estiagem que é característica da nossa região. Então, é realmente uma ciência local, regional aqui. Então, é por isso que... E há uma ausência de pesquisa sobre isso, na verdade. É quase como se fosse, por exemplo, se tivesse um período de neve. Né? Então, neva nesse período, para tudo e tal. Aqui é um estresse climático lá de área e aqui de superinsolação. Eu procurei gente que estudou, que tivesse estudado isso aí, e encontrei aqui no Brasil praticamente ninguém. Encontrei um professor na Universidade do Rio que estava estudando isso com planta alga do mar.
totalmente diferente. E como eu não estou numa instituição de pesquisa, não tenho. A gente não tem dinheiro também para estar fazendo. A gente vai, o que tem, a gente tem, né? É muita experiência. Mas só de ter esse apontamento, esse reconhecimento, eu acho que muita gente vai escutar a gente e vai despertar interesse para isso. Eu acho que vão surgir estudantes e professores que vão querer pesquisar, que tem agora os instrumentos para fazer isso. Precisa de que a gente aponte. Vocês são, além de produtores, são pessoas que têm muito conhecimento técnico, que esse senso crítico formado por essa consciência do estudo está gerando esse novo patamar. Eu estava nesse mesmo debate com o da Pitaia, mas lá ele não tinha clareza como vocês estão tendo aqui no mesmo debate. Tinha praticamente o mesmo questionamento, só que o nível de consciência que vocês têm de questionamento vai incentivar novas pessoas a entrar nisso. Tem a umidade relativa baixa, em Palmas, né? Exato. Lá a situação deve ser pior. Lá ele tem uma altitude, porque está em cima da serra, então ele está a quase 800, 700 metros de altitude, um pouco mais alto. Mas o clima já não é tão quente, a temperatura em si. A temperatura já é um pouco mais, porque em cima da serra ela não é igual em Palmas, ela reduz um pouco. Mas é uma condição específica e tem que ser avaliada por essas duas variantes que você falou, período de insolação, mas intensidade dessa insolação e utilizar as ferramentas para que a planta possa produzir. Esse exemplo aí da pitanga com a manga aí é interessante demais. De um lado a planta não produz, do outro lado a planta produz. Agora, tem um outro lado disso. Aqui não dá vassoura de bruxa, por causa do 6 meses de seca. Aí diminui, dá uma quebra nas pragas. As pragas diminuem bastante, algumas crescem, mas a maior parte diminui. Não é só vassoura de bruxa. Podridão parda no cacau é uma doença gravíssima também. A diferença é que ela é um controle mais fácil, mas a gravidade, se não tratada, é a mesma coisa que vassoura. É semelhante, não rapa. E aqui dá pouco, dá podridão parda, mas muito menos. Quando você compara doença de fungo, né, na Bahia, na região tradicional do cacau, Ilhéus, Tabuna, e aqui, meu Deus. Irrisório. Não é irrisório. Não, vassoura de bruxa aqui você pode dizer que não dá. Que inexiste. Que inexiste. Ela existe. Lá de vez em quando você toca um pé com vassoura. E dependendo do ano, um ano mais quem tem, aqui em São Geraldo do Araguaia, tem um pessoal que é capixaba, que tem cacau aí há muitos anos, na cabruca, que eles falam, plantado na mata só raleada e plantado na sombra da mata. Aí dá vassoura. Porque permanece a umidade. Dá vassoura só no inverno, na chuva. Aí dá, na cabruca. Agora, quando chega o verão, mesmo lá ela desaparece. Ela desaparece sozinha. Isso não acontece na Bahia. A vassoura só piora, né? Então, aqui, se a gente, completando o raciocínio, descobrir os mecanismos de arborização e outros mecanismos que amenizem esse excesso de insolação, tanto no comprimento do dia quanto na intensidade, né? Que nós imaginamos, nós escolhemos uma espécie que é daqui, uma espécie que o pessoal aqui chama de angico branco. Né? Eu acho que ela é uma albízia. Ela dá uma planta, uma sombra espetacular. É uma árvore de grande porte, então você pode plantar poucas árvores por hectare, e ela dá uma sombra parecendo sombrite. Ela dá sombra rala, ela não fecha, nunca, né? Ela dá uma árvore de galhos abertos, que permitem a passagem do sol, e é uma leguminosa, então ela concorre pouco ou não concorre com a cultura que está embaixo, e ela é de folíolos, folhas pequenininhas. Então ela permite que o sol atravesse, filtrado, mas atravessa por ela. Nós estamos usando essa espécie como pensando numa sombra definitiva.
Interessante. Mas é assim, é uma escolha que nós olhamos a árvore e falamos, é você, nós não temos nenhum dado de pesquisa. Dando uma sequência nesse pensamento, demonstrando que a gente vai ter viabilidade com a cadeia, que essa cadeia roda, você acha que a gente consegue fazer um arranjo produtivo da cadeia do café na região? Qual o volume de área produzida que você acha que pode ocorrer a partir disso? Isso eu acho difícil dizer. Eu te digo o seguinte, a procura de produtores que nos visitam querendo plantar é muito pequena. Até o momento, muito pequeno. O pessoal visita, acha bonito, mas quando eles entendem o tamanho da trombada, né, o tamanho do negócio, da complicação que eles estão entrando, ele afina, entendeu? Pouca gente realmente está achando graça, entendeu? O pessoal acha mais fácil continuar no boi, né? Andou o pessoal plantando seringa, inclusive o Júnior, né? Mas olha, eu acho que mesmo essa turma da seringa, que o pessoal está plantando seringa sem irrigação, né? Olha, você tirar a seringa, os caras plantarem em terra muito fraca, plantarem em areia braba, e é difícil até ela sobreviver. O Júnior, ele tem uma estrutura, na época que ele plantou, agora ele vendeu essa parte do negócio dele. Ele tinha uma empresa de prestação de serviço, alugava tratores, prestava serviço. Não só alugava, ela fazia o serviço. E então ele tinha uma estrutura para regar de trator, regar assim, de regador, vamos dizer assim. Então a lavoura dele saiu, né? Ele conseguiu formar. Mas eu conheço várias lavouras que a lavoura morreu, né? Porque o cara não deu conta de... Os 3 anos acabou matando a planta. Matou, né? Então, o pessoal é pecuarista na tradição, né? Então eu não... Mas uma coisa interessante é que é uma atividade que uma área pequena, ela traz um retorno para que a família possa se envolver com aquilo, sem dúvida. E é um outro perfil. Não, você veja, aqui o estado de Tocantins tem uma quantidade enorme de assentamentos, né? E esse pessoal está no assentamento, virou até moda dizer, virou uma favela rural. O cara mora lá tão pobre ou mais pobre do que ele era antes de ter a propriedade, né? No geral, acho que mais pobre. E aí esses caras ficam lá esperando a prefeitura ir lá arar um pedacinho, alguém dá semente para eles plantar, planta aquilo, não colhe quase nada, porque sempre, né, as terras, existe problema quase todas de corrupção na jogada, então são umas terras horrorosas, né, terra muito ruim, em geral, esse pessoal tá. Aí o cara acaba desistindo, o cara não planta nada, ele usa a casa que é construída para ele e ele não paga aluguel, né? E ele fica ali vivendo de Bolsa Família ou algo assim, né? Esses caras, agora, existe um outro problema sério, a imensa maioria dessas pequenas propriedades não tem água. Não tem título também. A fruticultura, no sentido ainda mais a fruticultura permanente, ela é de certa forma uma cultura que potencializa muito a agricultura familiar, porque entre a fruticultura sazonal e a permanente, o volume de trabalho na permanente provavelmente ainda é um pouco menor do que a sazonal. Você tem que refazer aquela lavoura todo ano, refazer aquela estrutura. Isso olhando assim, inicialmente. Eu vejo que é um potencial, demonstrando que a cadeia funcionou e que ela deu um resultado financeiro, eu acho que pequenos podem entrar. Eu tive um debate aqui com o Joaquim, que é do Sebrae, e ele apresentou um dado muito interessante, que a relação é feita pela Embrapa, pelo grupo de avaliação de avaliações territoriais, que 84%, eu acredito, 85% mais ou menos, das propriedades rurais de Araguaína vivem com menos de 2 salários mínimos por mês. Então, assim, ou são pobres ou muito pobres. Então, realmente ele tem que inserir uma atividade econômica naquela propriedade que possa conduzir
essa família a gerar algum tipo de riqueza. E aí você tem que escolher cadeias que tenham capacidade de demonstrar. Lógico que quando você escolhe um grupo ali e vai orientar essa família a fazer uma mudança cultural produtiva, isso é um processo longo de ensino, de educação, de formação. No caso, vocês que já têm uma formação, que estão demonstrando que a cadeia pode sim trazer um resultado, é um exemplo vivo que as pessoas podem copiar. Inclusive, instituições como o Sebrae, instituições como a EMATE do Estado Rural Teams, podem pegar esse exemplo e tentar pulverizar ele como forma de política pública também. Então, mas eu não sei, eu acho que o enfoque, quando você vai trabalhar para desenvolver, né, botar o cara de pé, para ele ganhar dinheiro, para ter progresso e tal, e ele está numa propriedade rural pequena, você tem que trabalhar a propriedade como um todo, inclusive dentro de uma microbacia. Então, o primeiro passo seria planejar aquela propriedade. Então, bom, o que você tem aqui hoje, né? O que dá para fazer para melhorar o que você já tem? Né? Porque senão você sempre vai, não, vamos plantar café. Tá, aí parece você tá inserindo alguma coisa ali, né? Como se fosse milagrosa, e não é. Sim. Né? De uma maneira geral, Tiago, o fomento, isso aí se chama fomento. Sim. Fomento foi abandonado mundialmente há muito tempo. O que a gente sabe é que isso é no mínimo perigoso. Né? Você convencer alguém de alguma maneira, ou com conversa, ou até emprestando dinheiro de maneira tão favorável que o cara fica tentado pela posse daquilo, e com imensa frequência isso aí, o cara termina talvez pior do que antes. Então, se ele falir, ele fica tão pobre quanto era ou mais, e com o nome sujo aí, né? Então, essa coisa chamada fomento, eu sou pessoalmente contra isso. Eu acho que quem entra, eu acho que tem que ser como ou seja, uma ponta de flecha. Sempre alguém é o primeiro Bill Gates. Alguém lidera o processo. Ele é um, aí ele vai. Aí o outro vizinho fica olhando. O exemplo arrasta, né? Aí ele vai esse primeiro aqui, se ele dá certo, se ele dá errado, pronto, acabou. Se ele dá certo, a ponta da flecha vai entrando mais gente vai compondo, né? E é assim que deve ser mesmo, né? É assim que dá certo. Sim. Quando você faz um programa, por exemplo, o Antônio Garotinho no Rio fez um programa que ele ia fazer 200 mil hectares de fruticultura irrigada. E, rapaz, esse cara vai quebrar o preço do Ceasa de Marte, né? Porque 200 mil hectares de agricultura irrigada, isso é uma coisa que você não imagina. Todo o pêssego do Brasil é 20 mil hectares, assim vai, né? Esse cara tá maluco. Maracujá é 40 mil hectares. Então, quer dizer, o que aconteceu? Ele não conseguiu fazer nem 20 dos 200 mil, e todo mundo praticamente que entrou quebrou, né? Então, quer dizer, ponta de flecha. Tem que ser na ponta da flecha. Alguém vai e o outro vai atrás. Tem que dar certo primeiro. Com isso, você vai aproveitar o conhecimento que já existe, porque cada local é diferente. Né? Então, eu fui aluna do Malavolta lá em Piracicaba, né? Aí eles falavam assim, professor, isso aqui dá certo em tal lugar. Você já fez um ensaio de campo? Porque cada lugar, mesmo na mesma propriedade, você tem características muito diferentes. Então, quando você vai, levanta primeiro o que o cara já tem, e a partir daí, você está aprendendo com ele também, né? E você tem erros assim. Outro dia eu estava conversando, tem um funcionário nosso que tem propriedade, né? Tem vários lá que tem propriedade. Vários funcionários nossos têm muito mais terra do que nós. Vários. Aí o que ele faz? O terreno dele é arenoso.
Aí ele estava falando para mim lá, ele estava querendo plantar maracujá. Aí o que ele fez? Passou herbicida, capinou tudo, rastelou a palha, botou fogo. Aí no ano seguinte veio a chuva, fez uma erupção, o terreno ficou pior do que estava. Nem aquele conceito mínimo de onde está a fertilidade do solo, né? Que a fertilidade do solo nosso está na matéria orgânica, que se você tem que preservar o melhor possível, nem esse conceito o pessoal tem. É o básico, né? Aliás, é pouco falado, né? Quer dizer, o cara não sabe que... O cara acha que a terra limpa é a terra boa. Ele não entende que você preservar a matéria orgânica... Que a matéria orgânica que é a fertilidade do solo tropical, né? Então, muito boa a visão. Eu pedia para vocês dois até fazer uma mensagem sobre um final sobre essa atividade, ponderando sobre a viabilidade, sobre o interesse mesmo de quem tiver interesse sobre a atividade, tanto do café quanto do café. Olha, eu continuo achando que foram boas opções, né, que nós fizemos. As dificuldades são diferentes entre as três plantas, né? Hoje nós estamos priorizando, nós vamos temos lá uma área de 29 hectares. Aí descontando estradas internas, nós temos muita área de preservação permanente. Nós não temos reserva legal, porque a área já era desmatada e foi desmatada antes de 2008, né? Mas assim mesmo nós temos área, nós temos 1.100 metros beirando o Rio Piranhas e mais 600 metros de uma grota no meio. Assim. Então a gente tem muita área de preservação permanente. Então o que vai ser possível plantar lá é um pouco mais de 20 hectares, 22, 24 hectares, coisas assim. Está tudo plantado. Então, só que hoje nós temos 4 hectares de café, um pouco mais de 2,5 de pimenta, e o resto é tudo cacau, né? E me parece que isso realmente foi a escolha correta, privilegiar o cacau. É a que está tendo menos problema, né? Pimenta, por exemplo, nós tivemos que plantar 100% da lavoura de novo. O cupim comeu tudo pela raiz. Eu nunca tinha visto isso. O cupim é invisível. O cupim come. Subterrâneo. Ele é subterrâneo, ele não faz casa de murundu e ele não anda fazendo aquele coisa. Você não vê o desgramado. Não sabe de onde ele está vindo. Você não. E pimenta do reino, a primeira aula de um agrônomo te dá pimenta, você não mexa na raiz. Porque se você cortar a raiz por alguma razão, é onde o fusário vai entrar, a doença que mata, que é letal. Então a gente não mexe na raiz nunca, né? E aí não vê o cupim, porque não mexe lá, né? E aí a planta vai, definha, vai para trás, morre e tal. Bom, chegou um dia que, sabe como é que eu descobri que o cupim que estava matando? Porque eu ia desistir, eu ia procurar o base e falar, ó, base, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encher de cacau lá, vocês vão fazer um acordo aqui, vão dar um jeito que eu não... Aí quando eu desisti, eu fui lá cavucar, né? Descobriu. Aí vi os cupim aqui, cupim no outro. Aí eu controlei o cupim. Como você controlou? Controlei com um produto que não é registrado para pimenta, porque não tem nenhum produto registrado para pimenta, que é fipronil, né? Controla maravilhosamente, mas só que não tem nenhum, quer dizer, você plantar pimenta do reino no Brasil, você tem que ser um herói, porque você está sujeito a aparecer um fiscal e dizer que você está com... Não só pimenta do reino, cacau também. Cacau também, um monte de coisa. Então, veja, aí nós passamos fipronil, óbvio. Então, aí controla maravilhosamente, né? Então, agora a gente periodicamente aplica fipronil. Aplica do melhor jeito possível, que é via drench, que é aquele esguichado. Você não aplica no ambiente, só aplica onde o bicho pode andar.
E ele funciona maravilhosamente localizado, porque o cupim anda. Então, mesmo você colocando só uma rodinha assim em volta do pé, ele acaba transitando ali e vai para o beleléu. Então, nós conseguimos, mas a lavoura ficou uma lavoura tudo desencontrada, cada uma de um tamanho e tal. Então, quer dizer, o café é a que mais sente a insolação excessiva. E a que é realmente mais adaptada é o cacau. É a mais fácil de você ir a termo com ela. Entendeu? É a menos sujeita ao quase fracasso, vamos dizer assim. Né? E qual a produtividade que deu do cacau? Bom, o cacau é a última que nós plantamos e ela demora 1 ano a 2 anos a mais do que as outras para entrar Nós estamos fazendo a primeira colheita aos 3 anos, mais ou menos. Está indo bem e nós estamos acreditando bastante. Quer dizer, das 3, a que a gente tem uma perspectiva de mais sucesso é a do cacau. E o cacau tem uma vantagem, para mim é vantagem, que você tem uma regularidade de utilização de mão de obra maior. Porque você colhe, lá nós colhemos cada 15 dias. Ele vai variando o volume de colheita, mas você colhe, né? Cada 15 dias você colhe, aí você bota para fermentar, secar e tal. Quando você está acabando a secagem de um, você já está colhendo o outro. Agora, o café não. Você tem um custeio mais diluído também na atividade, né? O café... Você tem entradas de dinheiro ao longo do ano todo. Você vê a diferença do que ela está falando, por exemplo, é o seguinte: 15 hectares de cacau exigiriam uma estufa daquelas que nós temos lá, que nós mostramos na apresentação hoje. Na Expoara. E nós precisamos ter, se o café for atingir as produtividades que nós esperamos, precisa ter 6. Em 4 hectares precisa ter 6. E com uma resolve 15 hectares de cacau. Exatamente pela diluição ao longo do ano. O café dá tudo de uma vez. Então você precisa ter aquele monte de terreiro para secar, ou precisa ter um secador mecânico caro. Né? Cacau não. O cacau dilui ao longo do ano. Quer dizer, isso facilita. Você, na época da colheita de café, você tem que arranjar gente para ir lá, um monte de gente para colher tudo num período curto. Não é tão curto, é uns 60 dias, tá? Mas cacau é 360 dias. Muito obrigado, Otávio, obrigado, Anitta. Foi muito... Eu passaria acho que umas 8 horas conversando, porque vocês têm muito conteúdo e eu acho que pode contribuir muito. Acho que o pessoal do canal aí quem tiver interesse no café vai ter muita informação, quem tiver interesse no cacau, na pimenta também. A propriedade leva o nome do Ipê Roxo? Na placa tá lá, Ipê Roxo. Alguém quiser também conhecer a propriedade, ficar interessado, depois eu coloco lá como encontrá-los para que a gente possa incentivar quem tiver interesse nas 3 atividades econômicas. E aí quem se interessar em passar por lá, aproveita e compra os nossos produtos. Exato, experimenta, compra. Exato. A Rural Teams acho que estava trazendo, né, uns clones de café da Embrapa, né? Parece que para plantar lá naquela estaçãozinha lá do Projeto São João. Para testar, e acho que eles iam trazer no Espírito Santo também. Para testar os diferentes, porque nós plantamos clones capixabas, né? E tem, parece que já tem clone de Rondônia bom, tá? Sim. Muito obrigado, Otávio e Anitta. Muito obrigado. Não deixe de curtir o nosso canal, o Agro de Ouro. Assine aqui o sininho e dê o seu feedback, comente e fale para que cada vez a gente possa produzir um conteúdo de melhor qualidade. Um abraço!